parentes moram aqui, sabe? Estudei aqui perto, passei minha infância e minha adolescência Maternândia, Xerita, Sabinópolis, Guanhães, Peçanha, sabe? Então, assim, mas é gratidão mesmo. A gente hoje, como deputado estadual, a gente tem que ter gratidão com a terra da gente, sabe? Que criou, que educou a gente, né? O Álvaro, seja bem-vindo. Eu quero... É uma gratidão mesmo com Sabinópolis, com o que vocês têm feito para a gente também. A pedido do prefeito do Beto, a pedido dos vereadores aí do PCdoB, de lideranças aí do PCdoB, a gente tem respondido no sentido de ajudar a região. Está falando agora mesmo em Guanhães, sabe? A saúde vive uma crise geral, e a perspectiva não é muito boa, porque agora mesmo acaba de ser aprovada em Brasília, em segundo turno, a DRU, que é uma desvinculação de receitas da União, sabe? Podendo usar 30% dos recursos da saúde em outras atividades. Isso é muito perigoso para o SUS, para os hospitais filantrópicos, sabe? Porque pode perder receita, que a gente já vive um subfinanciamento crônico da saúde e podemos perder mais se a gente não reagir. Então, nesse sentido, que essa vida aqui também serve, a gente está convidando vocês para nos movimentarmos, prefeitura, vereadores, o hospital, a diretoria do hospital, as lideranças aqui da cidade, sabe? No sentido da gente não deixar o Michel Temer sancionar essa lei que vai ser muito prejudicial para a saúde pública e para o SUS. Constituímos lá, eu sou membro da Comissão de Saúde da Assembleia, que existe assim, vários partidos presentes lá nessa comissão. Constituímos uma frente parlamentar lá em defesa do SUS, em defesa da saúde pública, sabe? E contra essa lei que vai diminuir os recursos da saúde. Na próxima semana a gente deve visitar Brasília, visitar o ministro da Saúde, a protestar contra a aprovação dessa lei, sabe? Você pega, por exemplo, aqui, vocês estão falando da situação aqui de Sabinópolis, mas se a gente pegar, por exemplo, Betim, que tem quase 2 bilhões de orçamento por ano, e que estava fechando uma maternidade segura, uma maternidade amiga da criança, uma maternidade de referência em Minas Gerais, uma maternidade pública lá, o prefeito estava fechando, e que a gente teve de correr atrás do secretário, atrás do governador, para não deixar fechar, sabe? Então, eu fico pensando nas pequenas cidades, como Sabinópolis, como Guanhães, como Maternândia, Rio Vermelho. Você vai em Rio Vermelho, o hospital está em crise, você vai em São João, em Peçanha, a mesma coisa, sabe? Então, nós temos que nos unirmos ali. Saúde é um direito nosso, é um direito do povo, e que a gente tem que, os governos têm que garantir a promoção desse dever. Garantir pelo menos a Constituição, né, doutor? Exatamente. Pelo menos a Constituição. Então, eu quero dizer que isso aí a gente vai continuar, essa luta a gente vai continuar fazendo, a gente já tem feito, independente do governo que tiver aí na prefeitura, a gente vai ter que continuar fazendo, em Maternândia, em Rio Vermelho, na nossa região, e cuidando de Minas Gerais. Eu acho que hoje a gente fortalecer algumas instituições que já existem, que já estão prestando serviço à comunidade, sabe? Está mais fácil do que construir uma nova estrutura, sabe? Então é isso que a gente às vezes tem que fazer, isso que o governo do estado está fazendo, sabe? Com a liberação desse recurso aqui para Sabinópolis, sabe? Então eu agradeço aí a acolhida de vocês, eu acho que vem como disse o senhor, vem num bom momento, a gente espera que tenha mesmo um bom uso aí
em benefício dos mais necessitados, do povo da nossa região, sabe? Beto está sempre lá com a gente, lutando lá por outras necessidades além da saúde, né? Temos conseguido algumas melhorias aí no transporte, no asfalto, na saúde, na educação, e que a gente pode contar, viu, prefeito, para a gente continuar colaborando com a sua cidade, com a nossa cidade, viu, Álvaro? Conta com a gente aí, no sentido de fortalecer aqui Sabinópolis e a nossa região. Eu estava falando agora mesmo em Goiás. Tem algumas cidades do Jequitinhonha que tem um índice de desenvolvimento humano maior do que o de nós aqui. Tem uma série de benefícios para a região do Jequitinhonha, sabe? Dinheiro mais barato, empréstimo mais barato, agência de desenvolvimento. A própria tabela do SUS do Vale do Jequitinhonha é diferenciada. Olha aí, ó. Todos os procedimentos lá têm um valor superior ao nosso. Então, e a nossa região às vezes tem um índice de desenvolvimento mais baixo e recebe menos, sabe? Então, convidar aí para a gente estar unidos aí em defesa de mais verba para a saúde e mais desenvolvimento para a nossa região, sabe? Acho que a gente pode contribuir com isso. Por isso, a gente defende mais políticos aí no parlamento lá em Brasília e aqui na Assembleia, sabe? A gente acha que isso é resultado da nossa pouca presença também lá no parlamento, sabe? Então, por isso que é importante a gente eleger gente daqui que conhece a nossa realidade, sabe? E que conhece o nosso povo, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente pede o apoio de cada um de vocês, a gente também agradece o que vocês têm feito com a gente, sabe? Eu tive na eleição passada e anterior, uma votação histórica, que eu agradeço aí essa votação e esse apoio que a gente tem tido aqui, todas as eleições que eu já concorri, eu fui muito bem votado aqui nessa cidade, né? E agradeço a cada um de vocês por isso. E pode contar comigo, vai ser uma voz lá no parlamento em defesa de Sabinópolis e da região nossa. Podem contar, ir na Belo Horizonte, toma um cafezinho lá com a gente, e vai ser bem recebido. Principalmente da população carente, né, Beto? Que depende diretamente do nosso hospital. Sim. Né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente que está aqui na direção depende, mas temos recursos para recorrer a outros lugares. Sim. No entanto, a população carente não. Ela depende daqui. Então nós precisamos fortalecer nossa saúde, Eu falo do nosso hospital, mas isso aí inclui a atenção básica, né, velho? A saúde como um todo, né? A população carente mesmo, que não tem condição de recorrer a nada, precisa da gente. Sim. E nós precisamos de vocês. Com esse coração grande que você tem aí, para fazer o que você fez agora, por exemplo. Né? E continuar fazendo, porque isso aí é como a política do governo, principalmente do SUS, não muda, a tendência é daqui a pouco a gente está em dificuldade para ver isso. Isso. Então a gente conta sempre com a ajuda. Não, é isso mesmo, a gente saber das demandas aí para a gente já ir planejando lá como é que a gente vai correr atrás, né, cara? Esse papel seu, deputado, aqui hoje, eu acho que é fundamental. O nosso país está passando por uma crise política, né? Especialmente porque a gente não consegue, porque as nossas lideranças nacionais não conseguem fazer política como nós estamos fazendo aqui agora. Não conseguem sentar, né? Evandro tem a posição dele, Álvaro tem a posição dele, Guilherme tem a dele, eu tenho a minha, você tem a sua. Mas nós conseguimos fazer política, nós conseguimos sentar numa mesa pensando nos problemas de nossa cidade, focados na resolução dos problemas da nossa cidade. E o seu papel, eu falo que é muito importante, porque você talvez está sendo o catalisador disso, a pessoa que está unificando isso, que está propiciando que isso aconteça.
Então fica o nosso agradecimento aqui em nome do povo de Sabinópolis, deputado, tá? A esse grande apoio seu, não apenas nesses 250 mil que você está destinando para o hospital, claro que nisso também, mas a todo o apoio que você tem dado para Sabinópolis, né? Eu, semana passada, quinta-feira, né? Eu estive em Belo Horizonte para receber 2 indicações do deputado Geraldo Pimenta. Foi uma ambulância para a saúde também, né? Uma ambulância não, um veículo para transporte de pacientes aqui para o nosso sistema de saúde. À tarde, não pude, inclusive, participar da inauguração lá da nossa Academia da Saúde. Olha só que coincidência, tudo saúde, né? Não pude participar da inauguração porque tinha que receber mais uma indicação do deputado, que foi, aí já não é saúde, mas muito importante para nós também, que é um kit feira, né? Que é para a gente estar distribuindo para os nossos feirantes, valorizando a agricultura familiar aqui em nossa cidade, né? Então acho fundamental isso, fica o nosso agradecimento ao deputado e o nosso agradecimento também ao governo estadual. Vai entrar, vai entrar. Licença, boa, doutor. Bom. Então fica o nosso agradecimento também ao governo estadual, ao governador Fernando Pimentel, que tem assim se desdobrado. Nós sabemos de toda a crise que o país atravessa e o Estado também atravessa, inclusive parcelando o pagamento dos servidores, e mesmo assim Sabinópolis tem sido priorizada com recurso do governo estadual. Eu disse das indicações do deputado Pimenta no governo estadual e também outras indicações de outros deputados, de outras lideranças, por exemplo, o deputado Reginaldo Lopes nos indicou 300 mil que eu assinei semana passada para pavimentação de ruas. Então fica o nosso agradecimento ao governo estadual, ao deputado Geraldo Pimenta, e eu quero dizer que nós, tá, o nosso governo se esforçou, tem se esforçado e vai continuar assim até 31 de dezembro, se esforçando muito para superar as questões menores que muitas vezes impedem o desenvolvimento de nossa comunidade. Verdade. Algumas fontes eu sei alguns carros. Deputado, eu queria que Augusto colocasse as empresas que vieram para cá, porque tem outras coisas menores, talvez o pessoal não saiba. Pode ser, Augusto? Pode, claro. Deixa eu ficar aqui. Não dá para a gente ficar aqui assim, dá para a gente ver todos. Primeiro, assim, uma boa tarde, né? É uma grande satisfação. O Augusto é chefe de gabinete nosso. A gente está aqui, Tem tá? aqui também a Mariana, comunicação, o Arildo, O Serginho que trabalha lá com a gente. Vocês não conhecem. Então, assim, é uma grande satisfação da gente poder estar aqui e o deputado sempre determina para a gente a nossa atenção aqui na região, né? Ele nos delega essa tarefa de estar sempre procurando ver e procurando entender as dificuldades para que a gente possa supri-las, né, na medida da nossa realidade e dos nossos limites, né? Mas a gente está fazendo um giro aqui pela região para prestar contas, né, da ação do mandato do deputado. Nós temos aqui na prefeitura, no Beto, um parceiro no sentido da gente trocas de experiência e troca de demandas, né, Beto? À medida que apresenta uma série de demandas, a gente poderia escolher outras pessoas, mas também tem no mandato uma referência para a interlocução política junto ao governo do Estado, né? Então é uma satisfação imensa estarmos aqui. O mandato, pouco mais de 15 meses, né, que o Pimenta está à frente da cadeira, e a gente já pôde, enfim, ajudar toda a região. Então eu queria deixar aqui com o senhor, isso aqui é só a liberação do governo, né, a formalização da liberação do recurso, parece que já foi depositado na sexta-feira, né? Então nós nos empenhamos lá nessa reta final para fazer esse depósito. Mas é importante a gente registrar, porque para a gente está aqui demonstrando, né, a destinação dos recursos que o Pimenta já tem feito aqui para a região, que é esses 250 mil. O Beto, né, já enfim,
enfim, né, já ponderou algumas, mas a gente mandou uma minivan para cá, né? Essa questão do doblô, não é isso? O ônibus escolar que também já foi entregue, tem essa questão do kit feira, tem uma academia da cidade que virá também, né? Nós conseguimos também a indicação de um show do Saulo Laranjeira, através de uma emenda parlamentar que virá agora na festa, né? Estamos organizando para isso. Também fizemos vamos dizer, uma destinação ao caixa escolar da escola Eupídio Pinho Tavares, de R$10.000, para a diretora da escola ter lá uma certa autonomia para fazer um reparo, para comprar um computador, ou para comprar um impressor, ou um suprimento, né? Da mesma maneira também a gente dedicou aí R$10.000 para a escola Professor Patrício Paes de Carvalho, e uma série de outras ações, pedidos de viatura da polícia, pedidos de transferência de policiais aqui para a região. Também. E por fim, nós conseguimos, inclusive o nosso deputado federal, que é o Adson Ribeiro, do PCdoB, e que é também presidente do nosso partido, ele viria com a gente nessa caminhada que nós estamos fazendo por esses dias, mas a direção do nosso partido fez uma reunião nacional e antecipou, na realidade, que seria no final de semana, no segundo final de semana adiante, mas antecipou para esse, né? Então ele não pôde estar aqui, mas dedicou uma emenda de R$200.000, né, lá para terminar o asfalto de Euxerita, né? O Beto tem empenhado muito nessa questão de lá, e, enfim, a gente pôde também ajudar nessa liberação. Está em trâmite, né? Ontem eu passei os documentos para o Beto, né? Enfim, então é uma maneira que a gente tem de retribuir esse carinho que não só o deputado, mas toda a sua assessoria, quando vem aqui à cidade, nós somos muito bem recebidos, né? Então, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, né? De estar lá, de estar representando a cidade, representando todos vocês. Então, para nós também é uma honra podermos estarmos trabalhando para todos vocês, né? Então, o mandato está aberto lá para receber a todos, né? À medida que quem for a Belo Horizonte não deixa de passar lá para tomar um cafezinho com a gente. Então um abraço, obrigado pela oportunidade.